Será que todo filho de crente nasce crente? Será que todo filho de um salvo nasce salvo? Filho de um justo nasce justo? O que o Senhor Jesus quis dizer para Nicodemos quando disse é necessário nascer de novo? O que ele quis realmente ensinar para Nicodemos? Será que nós precisamos reencarnar várias e várias vezes para melhorar a nossa vida? Essas e outras perguntas serão respondidas nessa videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. E nós chegamos na lição de número 7. E a lição de número 7 ela está realmente imperdível. Por quê? Nós vamos estudar a necessidade do novo nascimento. Então hoje nós vamos estudar mais uma doutrina bíblica chamada regeneração. Você sabe o que é ser regenerado? O que é essa doutrina chamada regeneração? É tão interessante que me veio uma questão agora. O meu filho mais velho, ele estava nessa posição, eu estava preparando a câmera e ele começou a brincar e a falar algumas coisas. E ele viu o tema da lição e ele disse que novo nascimento é a mesma coisa de que batismo em águas. Será que realmente regeneração e batismo em água tem nexo? São a mesma coisa? Então, nessa videoaula nós vamos responder algumas questões e o foco dessa aula vai ser a doutrina chamada regeneração. Que a regeneração ela é um processo da salvação. A salvação ela se inicia-se ou ela dar-se-á em alguns processos, tá? E o primeiro processo é a regeneração, tá? O processo da soteriologia. Soteriologia é uma matéria teológica e novamente eu venho dizer para vocês, se vocês ainda não têm nenhum curso de teologia ou se já fez há muito tempo e gostaria de se aprimorar, eu vou deixar um link aqui em cima da teologia online. É isso mesmo, você vai estudar teologia de qualquer lugar deste mundo, no seu tablet, no seu celular, você pode imprimir também as matérias e ler em qualquer lugar aonde você estiver. Então não perca essa grande oportunidade de se aprofundar ainda mais na Bíblia Sagrada, fazendo teologia totalmente online. Esse curso eu realmente indico, tá? Quem não conseguir aqui em cima, aqui embaixo também, na descrição do vídeo, vai ter o link do curso de teologia online. Então a soteriologia ela é um processo. Tá? Ela é um processo e a salvação ela acontece em alguns passos, né? E quais são esses passos? Eu sei que isso não é paulatino, acontece assim de uma única vez, mas é o processo da regeneração, da justificação, da santificação, da adoção, tá? E futuramente a da glorificação. Então esse é o processo da salvação e começa-se com a doutrina da regeneração. E é isso que nós vamos estudar nessa videoaula, nessa pré-aula aqui. Eu gostaria de começar com uma pergunta. Será que nós precisamos fazer alguma coisa para ser salvo? Será que eu faço alguma coisa para ser regenerado? Será que eu preciso praticar boas ações? Essa lição vai quebrar este mito. Essa lição vai quebrar esses conceitos errôneos, esses conceitos antibíblicos de que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. A premissa da salvação a salvação ela é um ato exclusivo de Deus. Eu não preciso, eu vou repetir, eu não preciso fazer nada para ser salvo. Então, Fábio, eu posso, a partir do momento de que eu não preciso fazer nada para ser salvo, então eu
não oro mais, eu não jejuo mais, eu não vou mais à igreja, eu não leio mais a Bíblia, eu vou me abster das coisas religiosas, porque eu já fui salvo mesmo, então eu sempre serei salvo. Essa é uma grande inverdade. Isso é irreal, isso não existe, tá? Todo salvo, ele precisa praticar coisas não para ser salvo, mas para atestar a sua salvação. O salvo, ele só vai saber realmente que foi salvo praticando coisas boas. Então olha a premissa, eu não pratico coisas boas para ser, com a finalidade de ser, ou seja, senão o mérito seria meu. Tá? O para transfere o mérito para mim. Então eu não faço as coisas para ser. Eu faço as coisas para declarar que Ele me salvou. Isso está explícito, de forma muito clara, em vários textos da Bíblia, por exemplo, em Efésios capítulo 2, onde Paulo diz que a salvação não vem de nós, ela é um dom de Deus, é um presente de Deus para a nossa vida. Então, o que nós vamos estudar aqui, que a regeneração, ela é um ato exclusivo de Deus. Ela é um ato exclusivo de Deus, tá? Tópico primeiro, um líder religioso bem intencionado. Quem foi Nicodemos? Nicodemos, primeiro, ele era um fariseu, tá? O que é um fariseu? O fariseu é os fariseus, fariseus no plural é um perushim. O perushim, eles eram homens que cuidavam das Sagradas Escrituras, de interpretar a Bíblia Sagrada. Tá? Os fariseus, que em hebraico é perushim, e eu tenho uma novidade para vocês. Falando em hebraico, eu acabei de lançar o meu próprio curso de introdução ao hebraico bíblico. É isso mesmo, eu vou deixar o link aqui em cima. Se você desejar aprender hebraico bíblico comigo, Fábio Segantin, clica no link que eu deixei aqui em cima, ou aqui embaixo vai ter também um link onde você vai poder clicar, acessar o curso, se matricular no curso e aprender a introdução ao hebraico bíblico. Serão 20 aulas totalmente online, onde você vai poder assistir de qualquer lugar do mundo. Você vai poder estudar o hebraico bíblico. Por quê? Porque nós temos algumas lições onde é muito explorado o hebraico e muitas pessoas têm dificuldade para trabalhar, para pronunciar as palavras, para interpretar o hebraico de forma correta. Então chegou o seu grande momento, não perca, venha fazer parte desse grande grupo que já se matriculou no curso de introdução ao hebraico bíblico, e você é o meu convidado, então não perca a oportunidade. Clica aqui embaixo, deixe o seu nome, o seu e-mail, que você vai receber todas as informações sobre o curso de introdução ao hebraico bíblico. Então, fariseus em hebraico é perushim. E Nicodemos, ele era um fariseu. Tá? Ele era um perushim, ele era alguém que militava com as Sagradas Escrituras. Ele era membro do Sinédrio. E a pergunta é, Fábio, quantos membros tinha no Sinédrio? Eu não vou entrar na questão do Sinédrio maior ou menor. O que você precisa entender é o seguinte, que a Bíblia aqui, quando fala Sinédrio, ela está se referindo ao Sinédrio maior, não é ao Sinédrio menores, que tinha de 20 a 23 componentes, não. Quando a Bíblia diz que Nicodemos participava do Sinédrio, tá? Ela está se referindo que ele participava do Sinédrio maior e tinha 71 membros. Tá? Sinédrio em hebraico é Seredim. Tá? O Seredim era composto por 71 membros. Tá? Então Nicodemos, ele era fariseu, ele era membro do Seredim, que tinha 71 membros, ele ainda fazia parte da minoria. Os fariseus eram uma minoria. E eu gostaria de salientar aqui, olha que interessante, que os fariseus eram a minoria.
E Nicodemos era a minoria dentro da minoria. Eu vou repetir, tá? Nicodemos era a minoria dentro da minoria. Olha só, ele participava de um grupo, do grupo dos Perushim, dos fariseus, ok? Ele fazia parte do Sinédrio. A pergunta é, todo Perushim fazia parte do Sinédrio? Não, não. Tá? O grupo dos fariseus era um grupo pequeno, era a minoria, e alguns deles faziam parte do Sinédrio, ok? E os Perushim, os fariseus, eram um grupo minoritário. E dentro desse grupo minoritário existia também quem? As pessoas menos influentes. Tá? Parece que dá a entender quando você lê o texto de João que ele era um homem da elite. E não é bem verdade isso. O nosso autor coloca que o significado da palavra Nicodemos é vencedor do povo. Ou conquistador do povo. Aí a grande questão, tá, é o seguinte. Olha só, Nicodemos, o nome dele é grego, que significa aquele que conquista o povo. Ele vencendo pelo povo, ou vencendo para o povo, ou convencendo o povo para si. Mas você consegue perceber que ele não levava a sério o título dele? Ele não levava a sério aquilo que o nome dele significava? Por algumas razões. Primeira razão, ele foi ter com Jesus à noite. Ou seja, o que nós percebemos, tá, lendo muita história, muita leitura rabínica dentro da cultura judaica, nós podemos tirar a seguinte lição. Ele era a minoria dentro de uma minoria. Ele fazia parte dos fariseus, desse grupo que estudava a Taná, que estudava as Sagradas Escrituras, mas ele não conseguia fazer com que a sua crença em Yeshua fosse acreditada. É por isso que ele foi ter com Jesus à noite, porque provavelmente existe uma linha tendenciosa para isso, que acredita que ele tinha pouca influência acerca deste homem chamado Jesus. Ou seja, ele passou a acreditar neste homem, mas ele não estava convencendo o povo da messianidade desse Jesus que tinha acabado de aparecer. Então, por isso que parece ser meio antagônico o nome dele com a praticidade da vida dele. Essa, então, é uma das interpretações por que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Uma outra coisa que eu aprendo aqui no ponto 1, quem era Nicodemos, que um encontro com Jesus pode mudar a sua trajetória. Queridos, olha que interessante. É isso que eu quero que vocês levem para a classe de vocês. Que um encontro, Jesus não precisa ter vários encontros com você, apenas um é suficiente, é capaz de mudar a sua trajetória. Aquele encontro com Jesus realmente mudou a história de Nicodemos. Nicodemos, a partir daquele momento, ele se tornou um verdadeiro discípulo de Cristo. Nicodemos se tornou um autêntico discípulo. Ele acreditou piamente no seu coração que Jesus era o enviado de Deus. Então, olha que interessante, um encontro com Jesus foi suficiente para mudar a história da sua vida. Sabe uma outra coisa que eu aprendo quem era Nicodemos? E aí eu vou aprender com Jesus. Olha que interessante, Jesus. Esses dias eu estava falando isso em uma pregação minha, que Jesus, ele falou a maior revelação de todas as revelações para um homem e a noite. Sabe o que eu aprendo com isso? Não guarde a tua revelação que você recebeu da palavra de Deus para grandes plateias. Se Deus falou com você, se Deus realmente te revelou as Sagradas Escrituras, não escolha plateia
para falar, mas revele a quem quer que seja, independentemente da quantidade de pessoas. Porque tem muitos pregadores, muitos professores que ele guarda a melhor aula dele, o melhor sermão dele, a melhor pregação dele para um grande público ou para alguém muito especial. Tá? Mas vocês, queridos, que militam na área do ensino, por exemplo, eu sei que eu não dou aula para pessoas que militam com crianças, tá? Mas leve isso para a classe de vocês, tá? Por exemplo, aula de criança, entregue a grande revelação. Entregue os grandes segredos para ela. Não empurre a aula com a barriga, como dizem em algumas partes do nosso Brasil, né? A pessoa é relaxada, vai empurrando com a barriga, ou seja, não se preparou. Ele guarda as grandes revelações para grandes públicos, grandes plateias. E eu me impressiono com Jesus, que para um homem e à noite, ele realmente revelou o texto áureo da Bíblia. Foi quando Jesus olha para Nicodemos e disse: Nicodemos, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você percebe que o texto áureo da Bíblia foi falado para um homem à noite. Então nunca guarde as suas revelações bíblicas, revele para a maior quantidade de pessoas, ainda que isso seja de forma individual. Tá bom? O ponto 2 diz assim, os fariseus. Nós já vimos que fariseus em hebraico é perushim. Perushim significa separados. E uma outra coisa que eu quero salientar aqui é o seguinte, que hoje o judaísmo rabínico que nós conhecemos, ele veio através dos fariseus. Então hoje o que nós conhecemos de judaísmo rabínico, o que nós conhecemos de rabinos que existe hoje, vieram graças aos fariseus, tá bom? Então essa é uma informação muito interessante, uma informação histórica. O termo fariseu também, que significa separado para um trabalho específico, conforme foi passando o tempo, ele passou a ter um tom pejorativo, tá? Porque hoje o que nós temos a ideia de ser fariseu? Nós temos a ideia dos fariseus ser hipócritas. E toma muito cuidado com isso, queridos, tá? Por quê? Porque os fariseus, eles eram homens estudantes da palavra. Eles eram homens empenhados a estudar. Mas de forma pejorativa, atribuiu-se a ele justamente esse termo de não cumprir, de ser assim crente de fachada. Por quê? Eles eram estudiosos, tá? Mas eles, em algum momento da sua vida, eles não tinham nexo entre o que eles pregavam e o que eles viviam. Então por isso que atribuiu-se, com o passar do tempo, que os fariseus, atribuiu-se a eles a ideia pejorativa de ser hipócritas, ou seja, de ser fingidos, tá? E isso não era privilégio somente dos fariseus, porque hoje nós temos inúmeras pessoas que têm o título de cristão, mas de verdade não são cristãos, ou seja, pregam uma coisa e vivem outra. Então o importante que nós precisamos focar aqui é o seguinte, que eu preciso tentar viver o que eu prego, ou tentar viver naquilo que eu creio. Ou seja, aquilo que eu creio, eu preciso tentar viver. Eu preciso me aproximar daquilo que eu estou acreditando que é a santa e bendita palavra de Deus. O tópico 2, ou o ponto 3, diz assim, os sinais efetuados por Jesus. Como que Nicodemos soube quem era Jesus? Olha só, Jesus fez o seu primeiro milagre público numa festa em Caná da Galileia, naquele casamento que ficou hiper famoso, né? Que ele transforma água em vinho. Ele saindo da Galileia, ele vai para a terra da Judéia, na região da Judéia, e ele sobe literalmente para Jerusalém. Subindo em Jerusalém, o Evangelho de João, no capítulo de número 2 e no verso de número 23, diz que Jesus começou a fazer grandes milagres na cidade de
Jerusalém. Ele começou a fazer grandes milagres naquela região. E a sua fama correu por todo canto. E aí, ouvindo isso, provavelmente, Nicodemos ouviu a fama de Yeshua. Ele ficou sabendo dos feitos do que aquele homem estava produzindo. E aí ele chega até Jesus, chama ele de Rabi, de mestre, e diz: eu sei que essas coisas não é qualquer um que faz, se Deus não for com ele. Ou seja, ele identificou, ele percebeu que existe alguma coisa diferente na vida daquele Jesus. Tinha alguma coisa que lhe chamava a atenção. E uma coisa que eu quero ensinar para vocês, ou relembrar vocês, para vocês levar para a classe de vocês, é o seguinte, que os sinais são apenas os meios e não a finalidade do Evangelho. Perceba que os sinais que Cristo fez atraiu quem? Nicodemos. Atraiu muitas pessoas e atraiu Nicodemos. Mas o que transformou a vida de Nicodemos não foi a cura, não foi o milagre, não foi a bênção, foi o poder da ministração do Evangelho, foi a pregação, foi o diálogo da palavra de Deus com Nicodemos. Então é isso que nós precisamos entender neste ponto, que os sinais miraculosos são apenas os meios para atrair as pessoas, para chegar até nós, para que eles possam ouvir a pregação do Evangelho, porque Paulo me atesta que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, ou pela palavra, através da palavra, ou seja, é por intermédio da palavra de Deus, pela pregação do Evangelho verdadeiro, que nós podemos acrescentar fé. Infelizmente, as pessoas hoje estão sendo glorificadas, não pelas palavras que pregam, mas pelos sinais que estão realizando. E a Bíblia nunca atestou que os sinais é a finalidade do Evangelho. Sinais são os meios pelos quais as pessoas são atraídas ao Evangelho, e ao ouvir o poder, a palavra do Evangelho, são transformadas pelo poder desta palavra. Então isso nós precisamos ter ciência, tá? Tópico de número 2 diz assim: o novo nascimento. Ponto 1, é necessário nascer de novo. Tópico 2, ponto 1 diz assim: é necessário nascer de novo. Queridos, para tudo. Presta atenção no que eu vou dizer agora para vocês. É algo impressionante. O versículo 7, Jesus está dialogando com Nicodemos. E no versículo de número 7 do capítulo 3, Jesus fala assim para ele: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus conversa com ele e ele fica maravilhado, ele fica assim, espantado. E Jesus disse: não precisa ficar te maravilhado do que eu estou dizendo, que é necessário vos nascer de novo. Olha o que eu vou dizer aqui para vocês. Nicodemos, ele era judeu ou grego? Judeu. Jesus é judeu ou grego? É judeu. Então o que eu quero que vocês entendam aqui era uma conversa entre dois judeus. E Nicodemos provavelmente já era um homem experimentado na vida. E na cultura judaica existem os ciclos da vida. Eu escrevi alguns ciclos da vida aqui. Por exemplo, o nascimento é um ciclo da vida, a Brit Milá, o Bar Mitzvah, o casamento, a morte, o Pidyon Rabem, são ciclos da vida judaica. A carreira profissional é um ciclo da vida judaica. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos era o seguinte: Nicodemos, você já passou todos os ciclos da vida judaica. Então, mas o interessante, ele estava apresentando para Nicodemos não mais um novo ciclo, mas um ciclo que eles não estavam percebendo que existia e que eles não estavam passando pelo ciclo que era do novo nascimento. Ou seja, eles passavam pelo nascimento,
físico, nascimento humano. Eles nasciam, eles faziam a Brit Milá, eles faziam o Pedion Rabem, eles faziam o casamento, eles entravam no ciclo do desenvolvimento profissional, eles tinham o ciclo da morte, tinha também um ciclo do luto para quem ficava. Ou seja, para cada etapa da vida eles tinham ciclos da vida judaica. Mas o que Jesus estava dizendo para eles é o seguinte: você está pasmo, você está maravilhado do que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é um ciclo que sempre existiu e que você ainda não tinha percebido. Nicodemos, eu estou apresentando para você não é algo novo, Nicodemos. O que eu estou apresentando para você é um ciclo na vida humana, que nós precisamos entrar dentro desse ciclo. O que Jesus está ressaltando aqui, que não basta nascer, não basta se batizar nas águas, não basta os judeus fazer a Brit Milá, não basta fazer o Bar Mitzvah. Nós evangélicos, por exemplo, não adianta nós aceitarmos a Cristo, não adianta nós irmos para a igreja, batizarmos, não adianta nós frequentarmos um templo, se eu não passar no meu interior pelo novo nascimento. Não adianta nada se nessa vida eu passar aqui, ter sucesso, fama, dinheiro, ter aplausos, holofotes, mas se eu não nascer da água e do Espírito, ou seja, eu preciso refazer a minha própria alma, eu preciso permitir que o Eterno me faça novamente, para que possa acontecer o processo chamado regeneração. O que Jesus está dizendo para Nicodemos aqui é o seguinte: o que mais importa na vida humana é ser salvo pelo Eterno, é ter a sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Então, essa conversa aqui entre judeu, Nicodemos, e judeu, Jesus, era sobre o ciclo da vida judaica. E que Nicodemos provavelmente Nicodemos já tinha passado todos esses ciclos da vida. É por isso que ele diz: mas como eu vou nascer de novo? Vou entrar dentro da barriga da minha mãe e ter um novo nascimento? Ele não entendeu a dimensão espiritual. O plano dele era dessa terra. O plano dele era material. Então Jesus estava transcendendo a mente daquele homem, estava levando ele para um outro patamar. Então nós precisamos, mostrar para as pessoas a necessidade do novo nascimento. O ponto 2 diz assim, ponto 2, deixa eu me achar, achei, regeneração. O que significa então regeneração? Nascer de novo. Tá? Nascer de novo. E eu acrescentei fazer de novo. Olha que interessante. O que é então a palavra regeneração? É nascer de novo. Fazer novamente. Olha o que eu vou dizer aqui. Quando ele nos faz novamente, eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Que a velha natureza, ela é morta. Deus cria novamente o homem espiritual dentro de nós. Ou eu posso dizer que ele ressuscita o homem espiritual que existe dentro de nós. Porque olha a premissa que eu vou trabalhar com vocês. Preste bem atenção para não entender como heresia. Se eu fui criado pelo Eterno, e se nós fomos criados em Adão, ok? Nós fomos criados em Adão, eu entendo então que nós temos o sopro de Deus. A Bíblia diz que Deus me criou. Porque isso está em Gênesis 1, verso 2. E façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós temos, na essência da nossa vida, a imagem e a semelhança do Eterno. O que o pecado fez? Ele deformou isso. O pecado maculou isso. Eu já disse em aulas anteriores que o pecado... Eu disse isso semana passada. Se você não assistiu, assista a aula de número 6. Eu disse semana passada que o pecado ele é um acidente de percurso. Ele não faz parte da minha essência. O Eterno não me criou para pecar. E não me criou em pecado, de forma alguma. O pecado é um acidente de percurso. Ele é um intruso dentro da minha vida.
Então olha só, o pecado ele entra, o pecado ele cria um ser dentro de mim que potencializa esse ser para pecar. Aí vem o processo da regeneração. O que a regeneração faz? Ela mortifica, ela não tira o pecado, ela mortifica o poder do pecado dentro de mim, e aquele homem que Deus criou no Éden, vamos entender assim, a imagem e a semelhança de Deus, ele ganha proeminência, ou seja, ele estava morto. É isso que Paulo diz, nós estávamos mortos em pecados e delitos. Então esse homem espiritual, ele é revivificado, ele é regenerado, ele é feito novamente. Ou seja, aí ele ganha a vida. Aí é por isso que Paulo diz que eu preciso mortificar quem? A velha natureza. Nós precisamos mortificar a velha natureza. Ou seja, aí sim, agora o novo homem está reinando. E para ele ter proeminência eu tenho que ler a Bíblia, orar, jejuar, ir à igreja, ficar com pessoas boas, com pessoas honestas. Mas se eu deixo de ler a Bíblia, se eu deixo de ir na igreja, se eu deixo de orar, se eu deixo de frequentar os cultos, se eu paro de ir para a escola bíblica dominical, para os cultos de ensino, a velha natureza vai ganhando força. Ela vai ganhando força, porque se eu não faço isso, eu faço coisas contrárias. A natureza ganha força, ganha força, ganha força. Aí eu mortifico o quê? O novo homem, ele morre novamente, ele fica mortificado, a velha natureza ganha novamente essa batalha. Então vocês perceberam que a ideia de fazer de novo, ou seja, ele vai ressuscitar algo que Deus já tinha criado dentro de nós, mas que estava morto por esse intruso chamado pecado? Então isso é muito profundo, a doutrina da regeneração. O ponto 3 tem um princípio muito interessante. O ponto 3 começa assim, ó, a perplexidade de Nicodemos. Muita gente pensa que Deus está preocupado com religião. Peraí, Deus não está preocupado com religião? Não, é claro que está, porque religião vem do latim religare, e religare significa uma reconexão. O que nós temos que entender aqui é o seguinte: eu não preciso da religiosidade. Olha só, eu não preciso da religiosidade. O que é religiosidade? É um sistema humano que tenta nos aproximar de Deus. O que nos religa a Deus? É o sistema religioso ou é a comunicação com o Eterno? Então perceba que o nosso autor aqui Deus deu vários exemplos de pessoas que se comunicaram com o Eterno. O primeiro exemplo é Adão. O pecado, ele rompeu a comunicação. Ou seja, o pecado impediu que o Eterno e Adão se comunicassem. Perceba que com Moisés foi a mesma coisa. Deus se comunicou com Moisés através do tabernáculo. Ou seja, Deus não queria morar dentro do tabernáculo. Deus queria morar dentro de nós. É isso que tem a ideia do livro do Êxodo. No capítulo 25, no verso 8, quando Deus cria o tabernáculo, Deus não é verdade que Deus ia morar no tabernáculo. Deus ia morar dentro de nós, porque o termo aí é Betorém. E Betorém é morar entre vocês, é morar dentro de vocês, seres humanos. Então essa que é a interpretação correta. Ou seja, Deus sempre quis se comunicar conosco. Então vamos prestar muito bem atenção. Então eu não preciso ir na religião, eu não preciso ter uma religião. Vamos tomar muito cuidado com isso. A religião em si, ela não é ruim. Se fosse assim, nós não estaríamos dentro da Assembleia de Deus, nós não estaríamos indo para Deus e Amor, Congregação Cristã do Brasil, Batista, Presbiterianos, Metodistas. Vamos tomar muito cuidado com isso. Tá? Isso é uma forma humana, boa, para sistematizar o texto sagrado, para que nós, seres humanos, possamos trilhar dentro deles. O problema é quando essas instituições religiosas ultrapassam aquilo que o texto está escrito. É esse o problema.
Tá? Quando as regras são muito mais pesadas do que as regras da Bíblia. Porque a Bíblia, na verdade, eu não gosto de usar o termo regra. Na verdade, são instruções que a Bíblia nos tem. Então o problema é esse. O problema é quando as instituições religiosas fazem regras para... Eles estreitam mais o caminho do que o próprio Senhor Jesus estreitava. Tá? Ele estreitou. Então esse que é o problema. Então o que Deus quer conosco? Ele quer, na verdade, uma comunicação. E eu vou falar uma coisa assim mais forte para vocês. Nós precisamos viver em comunidade, porque isso é bíblico. Tá? Isso é bíblico. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Outra coisa, nós precisamos sim ir à igreja, à nossa congregação. Eu preciso ir na minha congregação, no Jardim das Palmeiras, em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, no país chamado Brasil. Eu preciso ir ali na Rua Dinamarca, onde fica a minha igreja. Eu preciso. Isso é mito, que nós não precisamos de templo, isso é mito. O problema é quando a minha igreja faz caminhos mais pesados do que os caminhos da Bíblia. Aí sim, ela está se tornando uma religião antibíblica. Ela está se tornando uma religião opressora, uma instituição opressora e fora do caminho. Mas o que Deus, na verdade, quer de nós é uma comunicação. E eu posso me comunicar com Deus aqui, na minha casa, no meu emprego e na minha igreja, na minha congregação, é onde os santos se reúnem para um contar experiência, para nós ouvirmos a santa e bendita palavra de Deus e para juntos adorarmos aquele que vive e reina para todo sempre. Então continua indo para a tua congregação. Tópico de número 3. Tópico de número 3 diz assim, deixa eu pegar aqui... Uma necessidade. Ponto 1. O estado humano. No tópico 3 e no ponto 1 diz assim, o estado humano. Aqui tem um princípio muito interessante, que é o princípio da seguinte forma. A Bíblia é regra. A experiência, não. É por isso que o nosso autor ele começou assim, ó. A Bíblia ensina e a experiência humana confirma. A experiência humana, ela não serve para fazer doutrinas, ela serve para atestar as doutrinas. Eu vou repetir. A experiência humana não serve para fazer doutrinas. As experiências humanas, ela serve para atestar as doutrinas já estabelecidas por quem? Por mim? Pela minha igreja? Não, pela Bíblia Sagrada. E nesse ponto, nós precisamos salientar uma doutrina em que a Bíblia nos assegura e que a experiência humana atesta, ela confirma, ela não cria, que é a doutrina da pecaminosidade. É o tema da nossa última aula. Tá? Se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima o link, você clica, mas é a última aula, a lição de número 6, essa é a 7, dá uma olhadinha na lição de número 6 e você vai ter, você vai assistir a essa videoaula novamente. Então, olha só, qual é a doutrina bíblica? A pecaminosidade humana. Nós estávamos mortos em pecados e em delitos, tá? E a natureza, a experiência humana atesta isto. Por quê? Pelo seguinte, porque ninguém nasce já salvo. Ninguém nasce já crente. Ninguém nasce fervoroso. Ninguém nasce membro da Assembleia de Deus do Brasil. Tá? Então, qual é a doutrina que eu preciso ter na mente? De que nós nascemos tendenciosos a pecar. A pecaminosidade existe dentro da natureza humana. E a natureza atesta a isso. A natureza confirma isso, que nós em si não somos capazes de agradar a Deus com as nossas obras. Aí entra o ponto 2. O ponto 2 diz assim, uma outra coisa que eu preciso falar no ponto 1 ainda, que o novo nascimento, essa doutrina da regeneração, ela é algo exclusivo do Novo Testamento? O que vocês acham? Não, não. Olha
o que está escrito em João, no capítulo 3 e no verso 6. No verso 7, olha aqui, ó. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, Jesus está dizendo, Nicodemos, eu fico admirado de você ficar admirado. Porque parece que é uma coisa nova que eu estou dizendo para você. Sabe por quê? Porque a ideia do novo nascimento, ela era uma ideia já anunciada no Antigo Testamento. E o nosso autor, ele cita o profeta Ezequiel. E ele cita 3 textos para nós. Ele cita Ezequiel capítulo 11, verso 19, capítulo 18, verso 31 e capítulo 36, verso 26. Provavelmente o próprio Senhor Jesus estava se referindo a estes textos quando diz para Nicodemos, Nicodemos, tu é rabi lá na terra de Israel e você não sabia dessas coisas? Ou seja, você não atentou para essas coisas. O problema aqui, eu volto a repetir, era o problema do ciclo da vida. Ele dava tanta importância para os ciclos da vida material que ele estava se esquecendo de um ciclo da vida espiritual que estava transcendente, que ele não estava percebendo. Por quê? Porque não era palpável, acontecia no mundo espiritual. É por isso que ele estava testando isso. Então o Novo Nascimento não é algo exclusivo do Novo Testamento. Ele já era algo anunciado no Antigo Testamento. Uma outra coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte. Não confunda renovação espiritual com regeneração espiritual. Sim, eu estou acreditando que todos vocês, eu não posso acreditar ao contrário, que todos vocês que estão me assistindo já foram regenerados. Vocês já foram regenerados. O que acontece na minha e na tua vida. E não vem me falar que não acontece com você, porque acontece na minha vida. Quando nós somos fracos espirituais, nós precisamos do quê? De uma renovação espiritual. Renovação espiritual não tem nada a ver com regeneração, ok? Então preste atenção. Regeneração e renovação espiritual são coisas antagônicas. Regeneração é o processo da salvação. Renovação é o processo que acontece na vida de um cristão autêntico e verdadeiro, onde Deus renova as forças dele, ok? Isso tem que deixar muito bem claro. Ponto 2. No ponto Saulo 2 diz assim, ó, Saulo de Tarso. Você já parou para pensar como que você nasceu? Quando sua mãe te deu a luz, como que você nasceu diante de Deus, espiritualmente? Você já parou para pensar? Como que nós nascemos? Fábio, mas eu nasci em um lar cristão. Eu nasci em um lar que meu pai e minha mãe já eram crentes. Então como que você nasceu? Você já nasceu justo? Já nasceu santificado? Você já nasceu crente? Quando eu nasci no dia 27 de dezembro de 1979, numa quinta-feira, eu nasci dentro de um lar católico. Tá? Então como que eu nasci? Alguns de vocês nasceram dentro de uma família cristã, dentro de uma família evangélica. Nós nascemos diferente. Você nasceu melhor do que eu? Ou eu nasci melhor do que vocês? Olha só, independente da onde nascemos, como nascemos, em que família nascemos, todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos já com a marca do pecado. Todos nós nascemos, olha só, carecendo da glória de Deus. Não, mas eu nasci num lar evangélico, não tem problema. Você nasceu carecendo da glória de Deus. O meu filho, o menorzinho, ele tem 11 anos. Um dia, ele falou assim para mim, pai, eu preciso aceitar Jesus? Eu falei, por quê? Não, porque eu estou sentindo a vontade de aceitar Jesus. Eu falei, então você precisa aceitá-lo. E aí eu instruí ele, não é porque o pai
prega, não é porque eu sou crente, a minha esposa é crente, minha esposa louva ao Senhor lá na frente, na igreja, ela adora a Deus com seus hinos, isso não garante salvação para eles. Eles precisam declarar publicamente e confessar que Jesus é o único Senhor e Salvador da vida deles. E foi isso que um belo dia ele fez. Ele se entregou ao Senhor Jesus com 8 anos de idade. Então preste bem atenção. Saulo de Tarso, ele era um homem exemplar. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele era um rabino. Ele era um fariseu exemplar. Ele era dedicado às sagradas escrituras. Mas isso não lhe garantiu o que? A salvação. Você percebeu que ele nasce numa família religiosa. Ele é um religioso. Mas isso não lhe garantiu o direito de salvação. Um outro personagem que nós vamos aprender agora, no ponto de número 3, é o centurião Cornélio. Olha que interessante, Paulo era judeu. Paulo ele veio de uma linhagem muito interessante. Ele tem o pai da fé como Abraão, Isaac e Jacó. Ele vem da proeza de Moisés. Ele tem os grandes profetas, são irmãos de Paulo, porque todos eles foram judeus. Então você percebe que Paulo tinha uma relação muito grande com o sagrado, mas isso não lhe garantiu que salvação. E nós temos agora Cornélio. Cornélio era o oposto de Paulo. Cornélio ele era um centurião. Ele era um homem que tomava conta de soldados. Era um homem que tinha um grupo de soldados a qual ele dava ordens. E ele era romano. Provavelmente, eu já expliquei isso na carta de Paulo aos Romanos, a comunidade judaica era muito grande em Roma. Tá? E provavelmente Cornélio, que ele tinha essa origem romana, e por influência de muitos judeus que permeava as comunidades romanas, isso atraiu a vida de Cornélio. E Cornélio então começou a praticar, Cornélio começou assim a ser um homem devoto das tradições judaicas. E o texto ele nos afirma em Atos, no capítulo de número 10 e no verso 11, isso me chama a atenção. Que olha as qualidades deste homem. Às vezes eu olho para Cornélio, ele era mais crente do que eu. Olha que interessante, ele era piedoso. Se nós tivesse tempo, nós esmiuçar isso. Ele era piedoso, ele era temente a Deus e com detalhe, ele era o guia sacerdotal da sua casa. Porque olha só, ele não conseguiu fazer somente ele praticar. Mas o texto diz que com toda a sua casa, todo mundo da sua casa era piedoso e temiam a Deus. E fazia muitas esmolas ao povo, que isso na cultura judaica é tzedakah. Ou seja, ele praticava as boas ações, ele doava esmola àqueles a quem precisava. E de contínuo, não era um dia assim, uma hora, ou de vez em quando, de contínuo, orava a Deus. Possivelmente ele seguia a tradição judaica. Possivelmente ele fazia as rezas hebraicas. Ele seguia o método judaico. Sabe o que eu aprendo aqui? Uma vida deste homem, que uma vida íntegra, sem Jesus não atesta vida eterna. Perceba que ele praticava tudo isso, mas ele precisava de um elemento para ele ter vida eterna. E esse elemento era Jesus. Então, olha o que eu vou dizer. Vida íntegra sem Jesus não atesta a vida eterna. Para atestarmos a vida eterna, tem que ter um casamento de Jesus com uma vida íntegra. Então eu posso ter só a vida íntegra? Para a sociedade vai ser muito interessante. Para a vida eterna, sem Jesus, você não pode ter somente vida íntegra.
Então, para eu ser salvo, eu preciso ter vida íntegra mais Jesus? Não. Você precisa ter Jesus e acrescentar a vida íntegra, porque Ele é a razão da nossa fé. É por isso que João diz, ele mesmo disse, Jesus disse com as palavras escritas de João, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele é o centro, Ele é o âmago. Tudo que vem depois são acessórios, são coisas secundárias, vamos dizer assim, porque Ele é o centro. E ter uma vida íntegra não é a razão para ser salvo, mas todo salvo precisa ter uma vida íntegra para atestar que Jesus realmente mora dentro da nossa vida. E eu quero terminar essa videoaula dizendo o seguinte, que mantenhamos a nossa nova vida. Porque eu e você não precisamos mais ser regenerados. Nós precisamos sim, em algum momento, ser renovados. O que nós precisamos agora, leva isso para a classe de vocês, nós precisamos manter a nova vida que recebemos dele. Que Deus continue abençoando a todos. Até semana que vem, querendo Deus.